Seu vídeo já vai começar, mas antes, clica aqui para se inscrever no nosso canal e não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós estamos em uma série de vídeos de São José, nesse ano de 2021, que é o ano dedicado a São José, declarado pelo Papa Francisco. E estamos conversando um pouquinho sobre São José, sobre quem foi esse grande homem, esse grande santo e o que ele é para nós hoje. Para a gente começar esse nosso vídeo de hoje, vou me apresentar novamente, eu sou o Caio, aqui desse projeto do Acampa Maria Mãe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as virtudes de São José. Para a gente começar, vamos fazer uma oração. Então, você aí que está na sua casa, se quiser, feche seus olhos e vá rezando. A guarda das virgens, Pai São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a própria inocência, e Maria, Virgem das Virgens, em nome de Jesus e de Maria, esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e suplico que me conserveis isento de toda impureza, para que com espírito e coração puro e corpo casto, sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Bom, hoje vamos falar então sobre as virtudes desse grande homem. Mas o que é uma pessoa que tem virtudes? O que é virtude em si? Vamos entender um pouquinho isso para a gente poder enxergar em São José as virtudes que ele tinha e como podemos nos espelhar nessas virtudes hoje para aplicar isso na nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica diz que a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem e que virtude é a maneira de ser de uma coisa. Vem do latim virtus, do grego areté, mas a gente não vai entrar nesses méritos aqui, né? Aristóteles falava que a virtude é aquilo que se faz, aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Isso é a virtude. E ela se encontra no meio, evitando o perigo das extremidades. Então, a virtude é mais ou menos você encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio daqueles extremos que a gente vive e que é tão comum hoje em dia a gente ver. Então, assim, São José, quais virtudes esse homem tinha? Bom, a princípio eu gostaria de falar de 4 virtudes, que são as 4 virtudes cardeais, né? Que são tido por alguns santos como as 4 principais virtudes. Então é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Bom, o que é a prudência? A prudência é tida como a mãe das virtudes e ela é o meio adequado para realizar algum bem. Então é aquela pessoa que é prudente, é uma pessoa que ela sabe discernir como fazer aquela coisa. E São José era prudente. São José, ele sabia realizar a coisa certa, ele sabia julgar, ele sabia ser prudente e fazer o bem. Justiça. E é interessante que essa virtude, a Bíblia nos dá ela, porque diz várias vezes que São José era justo. E justo, naquela época, era uma maneira de dizer assim, esse homem é santo. Então a justiça é dar a Deus e aos homens o que lhe é devido, é uma retidão de conduta. Isso é a justiça. Fortaleza. Ela dá segurança nas dificuldades, é vencer o medo, é suportar as provações. E que é mais que São José fez tudo isso? Vencer seu medo de participar dessa grande missão que Jesus tinha confiado a ele, suportar as provações daquela vida, daquela missão.
E temperança? Temperança é a medida certa. Tempero, qual que é o tempero da vida? Né? Então, é colocar as coisas na quantidade certa. É dominar a sua vontade acima dos seus instintos. São José possuía essas 4 virtudes. Ele era prudente, ele era justo, ele era forte, e ele era temperado, tinha temperança. Então, essas 4 nos dão assim um belo começo para entender São José. E aí a gente poderia citar várias outras virtudes. A própria ladainha de São José nos ajuda nesse quesito de encontrar, mas eu, refletindo, eu gostaria de citar algumas outras rapidamente. São José, ele era magnânimo, e essa é uma virtude bem pouco ouvida hoje em dia, né? Ser magnânimo, a despeito de todos os perigos, assim, ele age desinteressadamente em vista de servir alguém ou encarar algum ideal. É uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, que não pensa só em si, mas ela pensa num bem maior. São José era magnânimo porque ele colocou o bem da Sagrada Família, de Maria, de Jesus, acima do próprio bem. Imagine que São José, ele era carpinteiro, provavelmente ele já tinha toda uma estrutura ali em Nazaré, e ele saiu e foi para o Egito, amando de Deus, para salvar Jesus, largou tudo. Então ele colocou um bem maior acima do seu próprio bem, do seu próprio desejo. Caridade. Caridade é outra virtude de São José, que se traduz no amor. Para você se sacrificar, você precisa ter caridade, você precisa amar. Não se sacrifica quem não ama. Então, essa é mais uma. Bondade. São José era um homem bondoso, era um homem de fé. Ele tinha muita fé em Deus, senão ele não aceitaria essa missão tão grande. Ele era obediente, ele obedecia exatamente o que Deus mandava ele fazer. Ele era o homem do silêncio. Eu acho que de todos os homens que a gente tem na Sagrada Escritura, São José é o mais silencioso deles. Você não escuta nunca a Escritura dizendo, os evangelistas dizendo, e São José disse, São José falou, assim disse José. Não, nunca tem isso, porque ele era silencioso, ele guardava as coisas no seu coração. E esse silêncio é interessante porque só Deus conhece o nosso silêncio. E só Deus conhecia tão bem aquele José, aquele homem. Ele era um homem humilde, ele sabia exatamente o seu lugar. Mesmo que esse lugar fosse ser o chefe de Jesus e de Maria, os 2 maiores bens que Deus já criou. Ele sabia que ele era o chefe da família, que eles fariam o que ele mandasse. E precisa de uma grande humildade para você ser um líder. Há um grande exemplo aí, São José sendo exemplo dos líderes. Então, essa humildade que ele tinha de mandar no Verbo divino, no Verbo encarnado, no próprio Deus, mandar no sentido de controlar, ele era o chefe da família. São José era casto, era puro, não poderia faltar essa. Ele não olhava Maria com os olhos de maldade, a pureza transbordava em seu coração. São José era fiel, era trabalhador e estava sempre de prontidão. Ele estava sempre pronto a atender o chamado de Deus. Deus mandou na hora e São José vai lá e faz. Ele não espera, ele está pronto para agir. Bom, a gente poderia falar de tantas e tantas e tantas outras virtudes desse São José, porque ele era, na verdade, a sombra do Pai, a sombra de Deus. Deus escolheu ele para esse papel. Então ele tem muitas virtudes, virtudes que podemos nós hoje nos espelhar nele e que possamos ter esse exemplo de São José. E assim a gente finaliza com a esperança de que
você possa refletir mais também sobre as virtudes de São José e levar para a sua vida, pelo menos algumas delas. Um grande abraço e nos encontramos numa próxima vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.